Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o Toninho Rondon e é uma honra estar iniciando o nosso terceiro módulo do curso Vivendo pela Graça. Na última aula do segundo módulo, nós falamos sobre a constituição da religião judaica, ordenança de Deus para Moisés com o povo de Israel, que agora havia sido liberto do cativeiro do Egito. E como representantes desta nova religião, desta religião que surgia, Deus estabeleceu levitas e sacerdotes. E é sobre eles que nós vamos falar na aula de hoje. Bom, quem são os levitas? Quem são os sacerdotes? Primeiramente, nós precisamos entender que existem dois tipos de levitas. Primeiro, o da dinastia, que vieram descendentes da tribo de Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia ou Leia. Só para sua informação, a palavra Levi no hebraico é Levi mesmo e significa união, e ela descende de uma palavra chamada Laviú, que é o mesmo que sacerdote no hebraico. Então, primeiramente, levita são os descendentes da tribo de Levi, filho de Jacó com Leia ou Lia, o terceiro filho. E o segundo são servos da religião judaica, ok? E vamos separar muito bem qual era o serviço desses levitas dentro da religião judaica, que não tem nada a ver com a igreja hoje. Já me chamaram muito de levita em algumas igrejas que eu vou cantar, que eu vou ministrar, até mesmo shows que eu fiz. O grande levita do Senhor, o levita do Senhor. Eu não sou levita, eu não entendo assim, eu não acredito que eu sou levita, porque levita foi instituído para trabalhar, para servir a religião judaica, a qual eu não faço parte dela, eu faço parte da Igreja de Cristo. Então, se você chama de repente aí pessoas, amigos, irmãos da sua igreja de levita, essa não é a visão de quem caminha com Cristo hoje para as pessoas que exercem tal função na música ou serviço na igreja que você congrega ou na igreja de outro que você possa estar chamando eles de levita. Só para sua informação. Agora, na religião hebraica, a gente entende que todo sacerdote foi levita, descendeu da tribo de Levi. Porém, foi uma exclusividade para os filhos descendentes de Arão. O sacerdócio dentro da religião de Israel, que surgiu no Sinai, através da ordenança de Deus a Moisés para com o povo de Israel, ficaria somente para os descendentes de Arão, irmão de Moisés. Êxodo capítulo 28, versículo 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então entenda o seguinte, todo sacerdote foi levita, mas nem todo levita foi sacerdote. O sacerdote, toda a linhagem sacerdotal, dentro da religião agora hebraica dos israelitas, deveria descender de Arão, irmão de Moisés. A família de Arão, os descendentes de Arão, se tornaram então os representantes oficiais da lei de Moisés, como sacerdotes. Eles conquistaram o posto sacerdotal quando eles se aliaram a Moisés na vingança contra a idolatria do povo, no episódio do bezerro de ouro. Então tiveram juntamente com eles ali alguns outros da tribo de Levi, mas Arão, como já era sacerdote, então assume esse posto dentro dessa religião. Então todo o serviço religioso, não só religioso, mas político e também judicial do povo, estava sobre a responsabilidade dos sacerdotes. Quais eram os serviços e as responsabilidades dos sacerdotes dentro da religião criada por Moisés sob o comando de Deus para o povo de Israel? Bom, a função do ofício sacerdotal era representar o povo a Deus, seu intermediário. Para isso, de vez em quando, eles tinham que cumprir algumas tarefas, dentre elas, oferecer sacrifícios no altar. Os israelitas traziam as suas ofertas, os seus sacrifícios, e os sacerdotes apresentavam, ofereciam e queimavam no altar em prol, de repente, para perdão dos pecados ou até mesmo para a santidade, a famosa expiação, e você pode acompanhar isso lendo Êxodo capítulo 29. Eles também estavam responsáveis por queimar incenso. A queima do incenso simbolizava a adoração perpétua a Deus, contínua, né? Outra função do sacerdote
era julgar as causas civis. Quando alguém tinha algum problema, alguma situação difícil de resolver, eles chegavam até os sacerdotes e os sacerdotes julgavam qual a melhor forma de resolver de acordo com a lei de Moisés. Postura dos sacerdotes. O Senhor exigia santidade por parte dos sacerdotes, né? Eles deveriam zelar por essa santidade para manter sempre no centro da vontade de Deus para com o povo de Israel. Então, eles deveriam estar santos e puros antes de oferecer qualquer coisa para Deus, ok? Êxodo 28, 36. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás com as gravuras de selos santidade ao Senhor. Os sacerdotes simbolizavam a santidade de Deus para com o povo de Israel. Eles representavam essa santidade na medida em que eles colocavam o ofício em exercício. É claro, sempre ali apresentando sacrifícios e ofertas no altar, para que isso de uma certa forma se tornasse consciente para o povo de Israel, ok? Números 3:10 diz que somente os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. Números 3:10, Moisés escreveu dizendo: somente os descendentes de Arão podem ser sacerdotes. Guarda essa informação que isso daqui a pouco passa, isso logo vai acabar. Bom, agora chegou a hora de a gente falar dos levitas funcionais na lei, no sentido religioso. Números capítulo 1, versículos 47 e 51 diz o seguinte: porém não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas armarão. E o estranho que se chegar morrerá. Então, era uma função agora para os levitas que não eram descendentes de Arão. Agora, os descendentes de Levi, que não eram da tribo de Arão, serviriam o povo de Israel como administradores, como servidores, como servos da religião judaica. Está vendo aqui que aqui já estava estabelecido o tabernáculo, ok? Nós vamos ainda falar sobre o tabernáculo, a importância dele na lei, só que numa outra aula, para que você possa comparar o tabernáculo da religião judaica com o tabernáculo eterno promovido por Jesus Cristo e a sua obra. E eu ainda vou falar bastante sobre a Arca da Aliança, tá bom? Nós vamos falar, a gente tem muita aula para rolar, então existem alguns assuntos que eu deixo para tocar um pouco mais à frente, porque faz mais sentido quando a gente chegar dentro da nova aliança, ok? Então a tribo de Levi se tornou a guardiã e responsável pelo serviço do tabernáculo e o cuidado com tudo que pertencesse a ele. Um detalhe interessante é que apesar de serem responsáveis por cuidar do tabernáculo, os levitas não podiam tocar na Arca da Aliança e nenhum utensílio que estava no santuário. Quando o povo de Israel iria mudar de um local para o outro, mudar o acampamento, antes de transportar o tabernáculo e os utensílios, os levitas aguardavam os sacerdotes ali embrulharem tudo direitinho para depois pegarem e transportarem. E assim eles levantavam a tenda, armavam e desmontavam a tenda chamada tabernáculo. Então, esta era a função dos levitas na lei de Moisés. Não tem nada a ver com o músico da igreja hoje, eu volto a falar novamente aqui. Bom, serviço dos levitas na atualidade. Levitas e sacerdotes foram separados para o serviço do tabernáculo e também depois do templo. Logo depois da construção do templo de Salomão, eles continuaram servindo não mais no tabernáculo, mas agora no templo de Salomão. Por estarem exclusivos ao serviço da religião judaica, os levitas não tinham terra, não tinham herança. Em troca disto, as outras tribos de Israel deveriam sustentar os levitas, como dizimando para eles, entregando a 10ª parte das suas conquistas, das suas colheitas para os levitas. Um dízimo também conhecido como Maser Rishon, o dízimo dos levitas. E hoje, qual é a função do levita? Existem levitas? Sim, existem os levitas ainda hoje na religião judaica. Bom, na prática judaica atual, desde a destruição do templo em Jerusalém, os levitas agora servem as sinagogas,
sempre com leituras da Torá nas suas celebrações, e eles também hoje são responsáveis por um ritual chamado Pidyon Rabem, que é um ritual da lei de Moisés, é a oferta do primogênito. Então, todas as vezes que um judeu tem um filho, o primeiro filho, o primogênito, ele leva até os levitas para apresentar ao Senhor e acabam recebendo uma oferta por este serviço, por esta apresentação. Bom, levitas e sacerdotes na Igreja de Cristo hoje. Existe uma prática cerimonial da lei de Moisés dentro do cristianismo. Isto não é uma verdade de Deus para a gente. A verdade de Deus para a gente é Cristo Jesus. Então vamos lá, não existe levita dentro da Igreja de Cristo, ok? Músico não é levita. O sacerdócio, com a nova aliança, o sacerdócio não é mais exclusividade de uma classe só. Por exemplo, pastor, apóstolo, líder, não é exclusividade de uma classe só. Toda a igreja, todo aquele que segue o caminho, todo seguidor de Cristo, ele é sacerdotal. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 10 diz o seguinte: E cantava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, ok? Todo. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, para a igreja, o ofício sacerdotal é para todo mundo, não tem distinção nenhuma, ok? Então essa prática, meu sacerdote, o levita aqui da igreja, tira isso de uma vez por toda da sua mente, ensine isso para as pessoas, tá? Isso vai ser muito importante a gente quebrar, de certa forma, esses paradigmas aí que atrapalham as pessoas a entender sobre a nova aliança, sobre a graça de Deus. Dízimos e ofertas na aliança da lei. Ok? Vamos lá. Na lei de Moisés, o dízimo no hebraico é Isur e décimos é em latim, que era um ato de gratidão e reconhecimento do favor de Deus, tornou-se obrigatório, ok? Caso o israelita não fosse fiel nas suas obrigações dizimais, ele passaria a viver sob uma maldição de escassez. Malaquias 3 fala a respeito disso, né? Foram também impostas algumas ofertas para o cuidado do tabernáculo ou do templo e também dos seus cuidadores, sacerdotes e levitas. Isto então nos traz a informação que a partir de agora dizimar e ofertar na lei, na aliança da lei de Moisés, passa a ser uma obrigatoriedade, passa a ser um imposto. Exatamente isso. O dízimo obrigatório, a oferta obrigatória é um tipo de imposto e na época de Jesus era cobrado. Mateus capítulo 17, versículo 24. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram a Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Mateus capítulo 17, versículo 24. É muito legal estar falando aqui de Mateus e sobre o que ele escreveu, porque Mateus era um levita, ele era descendente da tribo de Levi, ele era um cobrador de imposto do templo e atuava exatamente na sinagoga de Cafarnaum, ok? Então, Pedro é abordado, ele chega até Jesus, ele fala: poxa, eu não tenho dinheiro, e eu creio que Jesus também não vai ter essa grana aqui agora, que era mais ou menos equivalente a 2 salários mínimos do Brasil hoje. Então seriam 4 salários mínimos que Pedro teria que pagar o imposto dele, e Jesus também teria que pagar o imposto dele. Que imposto era esse, Toninho? Era um imposto da lei, um imposto anual que deveria pagar ao templo, ok? Todo ano, todo israelita acima de 20 anos tinha que pagar esse imposto anualmente. E aí Jesus manda Pedro ir pegar um peixe, e dentro da boca desse peixe teria uma moeda de prata, e com esta moeda de prata eles pagariam um imposto anual. Lembra dessa passagem? Se você continuar lendo os versículos a seguir de Mateus 17, 24, você vai encontrar essa história. Eu só li aqui para mostrar para você que sim, ofertas, tanto ofertas quanto dízimo, na aliança da lei era obrigatório. Quem não pagava estava sob debaixo de maldição. Então, era um padrão de imposto cobrado na lei. Ok? Bom, gente, então, falei para vocês dos sacerdotes e levitas, eram os funcionários, eram os servidores da religião hebraica israelense que começou no Sinai, e que infelizmente algumas das práticas desta religião
judaica estão dentro da igreja cristã hoje e a gente precisa tirar. Nós não caminhamos, essa aliança foi feita para os judeus, não foi feita com a igreja, a nossa aliança está firmada na aliança com Abraão, não tem nada a ver com a aliança da lei de Moisés. E com isso a gente vai abrindo o nosso entendimento para receber com mais clareza a consciência da graça de Deus para com as nossas vidas. Até a próxima aula e continue vivendo pela graça.